meus queridos! E aí, como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, bens, né? Guardadinhos em casa, se cuidando para que isso tudo se normalize o quanto antes, né? Enquanto não, estaremos aqui dando continuidade aos nossos conteúdos, à nossa rotina de estudos, não é isso? Então, conto com a presença de vocês para a gente estar sempre cada vez mais unidos, cada um segurando na mão do outro, para que tudo dê certo, tudo ocorra da melhor forma possível e a gente já estejamos todos juntos com aquele contato físico que a gente tanto adora, não é isso, meu povo? Então, vamos lá começar o nosso conteúdo de hoje. Já peço que vocês peguem aí o material de vocês, o livro de cosmética e perfumaria, certo? Abra aí no capítulo 2, a página 15 a 20. Nós iremos falar hoje sobre ingredientes de cosméticos e suas funções. Quem ainda não leu o material, dá uma pausa no vídeo nesse exato momento e já faz aquela leitura, para quando a gente começar a falar aqui, vocês já estarem por dentro de tudo. Ok, posso confiar em vocês iriam fazer isso? Sim? Então, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Gente, o que é que eu quero que vocês aprendam hoje, né? Que vocês conheçam os principais ingredientes dos cosméticos, né? A gente sabe que os cosméticos, cada um tem seus ingredientes específicos. Então, a gente precisa conhecer aí os ingredientes principais da indústria de cosméticos, ok? E aí eu já começo com aquela perguntinha, né? Você conhece os ingredientes da indústria de cosméticos? Vocês já poderiam se imaginar, alguém aí já fez algum produto de cosmético em casa, caseiro, né? Já comprou alguns produtos para criar seu creme, seu perfume, alguma coisa do tipo? E aí, pode me dizer que eu estou aqui só escutando vocês. Gente, quem já comprou, né, sabe que existem produtos específicos para a fabricação dos cosméticos, não é tudo que a gente pega, né? Até então, nós temos uma agência de vigilância sanitária que é responsável pela fiscalização dos produtos, né, dos ingredientes. Então, tudo é muito bem fabricado. Então, a gente vai aprender justamente isso hoje. Os ingredientes de cosméticos e as suas funções para a fabricação dos mesmos, certo? E aí a gente começa com as classificações ou categorias. Nós temos o primeiro, que é o recipiente ou veículo, que é o quê, professora? São substâncias complementares da natureza definida ou desprovida de propriedades terapêuticas, conhecidas também como o insumo inerte. Quais são os exemplos? Água destilada, óleo mineral e o propilenoglicol, certo? São os veículos. A gente sabe como, por exemplo, quando a gente compra um óleo, quando ele não é 100% puro, ele vem com veículo. Por quê? Vem a quantidade de água, vem a quantidade de óleo e aí eles fazem toda uma mistura para preencher o conteúdo, não é isso? Então, o veículo ele não contém nenhuma propriedade terapêutica, ele é do insumo inerte, certo? Nós temos aí os princípios ativos, que são substâncias que apresentam propriedades farmacológicas ou terapêuticas, cuja quantidade tem necessidade de ser controlada. Por quê? Porque podem causar toxicidade, certo? Então, nós temos aí alguns exemplos. Extratos de vegetais, proteínas, vitaminas, são exemplos de princípios ativos. Todo produto, quando a gente vai comprar, a gente tem que prestar atenção nos produtos ativos, porque são justamente eles que vão agir de uma forma mais eficaz quando eu for utilizar aquele produto. Como, por exemplo, eu quero um produto para clarear a mancha. Tem que vir um princípio ativo clareador. Eu quero um para ajudar na questão das rugas. Então, precisa vir um com vitamina E, precisa vir com óleos específicos para ajudar nessa questão da reconstituição do tecido, certo? Então, são aí responsáveis por ter ação terapêutica. Os modificadores sensoriais são substâncias que têm propriedades de modificar as características de um produto, certo? Como, por exemplo, a cor, o odor e também a sensação de toque. E aí nós temos os pigmentos, os corantes, as fragrâncias, os corretores de pH, os neutralizantes, são todos componentes modificadores aí,
certo? Então, quando a gente compra um produto, nenhum produto é igual. É tanto que existem várias linhas do mesmo produto, né? Tem ele em gel, tem ele creme, tem ele aerosol, tem ele etc. Por quê? Porque cada um com seu modificador sensorial diferenciado, certo? Nós temos aí, iniciando pelos ingredientes, nós temos a água, né, que ele é o principal ingrediente da indústria de cosmético, usada no processo de produção do produto final, utilizada como caldeira de geração de vapor, certo? E lavagem dos frascos e dos laboratórios. A observação que tem aqui embaixo, a água necessita ser filtrada para a remoção de impurezas sólidas e tratada para a remoção de micro-organismos e de alguns íons específicos. Por isso que nós temos aí as classificações das purezas da água. A água não é essa que a gente abre a torneirinha e já tira lá para fazer um produto de cosmético. Não. A água ela vai passar por um processo, certo, de purificação que eu vou falar um pouco mais à frente. E aí nós temos, de acordo com o RDC, deve satisfazer exigências legais em relação às características tanto físicas, como químicas, como as microbiológicas, certo? A água, ela é utilizada para obter a água purificada. Então, a gente pega a água da torneira e vai fazer todo um processo de purificação. Aí, nós temos a destilação, a deuminização e nós temos a osmose reversa, que são processos que vai deixar a minha água cada vez mais pura, certo? Esses métodos são complementares. Então, eu começo com a destilação, depois eu vou para a desmineralização, depois eu vou para a osmose reversa, ok? E aí nós temos a água destilada, né? Condensação de vapor promovendo a eliminação dos micro-organismos. A água tem que estar pura, então tira toda a questão de micro-organismo. Substâncias químicas, certo? A água bidestilada é quando ela sofre a dupla destilação. Então, ela vai duas vezes passando pelo mesmo processo. A água ionizada, o processo de remoção de íons, aí tira toda a questão da eletricidade da água, certo? Mas não elimina a contaminação, por isso que precisa passar pelo momento da água destilada, certo? Vocês estão vendo que uma complementa a outra. E aí nós temos a água por osmose reversa, né, que é a filtração por diferenças de pressão, osmótica através de uma membrana semipermeável, remove material particular, orgânico e insolúvel. Então, a água fica ainda mais pura passando por esses processos. Nós temos aí os tensoativos, que são substâncias que reduzem a tensão superficial da água, certo? Ou influenciam na superfície de contato entre dois líquidos. Aqueles líquidos que têm dificuldade em se fundir, se juntar, né? O tensoativo ele faz essa junção aí, certo? Também chamados de emulsificantes ou sulfitantes, como por exemplo nos shampoos e nos condicionadores a gente encontra. Os umectantes são compostos hidroscópicos, ou seja, apresentam alta afinidade por água. São capazes de render água na pele e nas suas próprias formulações. Então, a gente sempre vai encontrar bastante umectantes e cremes hidratantes. Por quê? Porque eles têm bastante afinidade com água e aí a intenção é deixar a pele hidratada. Os umectantes, né? Da família dos umectantes, nós temos o sorbitol, que é de origem vegetal, de fruta, né, a partir da glicose, em formas de pós brancos, certo? E aí com propriedades umectantes, bastante utilizado nas máscaras hidratantes e cremes hidratantes também. Nós temos o propilenoglicol, que é um líquido viscoso, incolor, muito encontrado também em máscaras, né, faciais, hidratantes, conservantes, desodorantes, demaquilantes. A gente sempre vai encontrar aí o propilenoglicol. A glicerina já é bem mais fácil de vocês assimilarem esse ingrediente, porque sempre a gente escuta bastante, né? Sabonete de glicerina, alguma coisa do tipo. É um líquido denso, incolor e emersivo em todas as proporções de água e no álcool, certo? Tem um grande poder de solvente. E aí ele também tem propriedades umectantes e é bastante utilizado em sprays de cabelo, sabonetes, fixadores de perfume, certo? Por quê? Porque eles evaporam muito rápido, solventes. Então, para fixador e para spray de cabelo, eles são ótimos. Nós temos aí os emolientes, que são ingredientes como óleos ou lipídios capazes de preencher os espaços intercelulares da pele, certo? Tem muita afinidade aí, porque melhora o espalhamento, diminui a perda de água por evaporação, mantém um nível adequado de umidade, é gordura,
né? Lipídio aí é gordura. Então, ele ajuda aí toda essa questão da lubrificação, suavidade, hidratação. Tudo quando for mais gorduroso, ele hidrata mais, né? E aí nós temos a absorção de vitaminas, conservantes, ativos lipossolúveis. Então, são todas as questões da família do emoliente. E aí nós temos os óleos minerais, a vaselina, que é muito falada, né? Tem pessoas que compram a vaselina. Óleos animais, vegetais e manteigas e silicones. São todos produtos gordurosos, né, lipídicos. E aí nós temos os espessantes, que possuem a capacidade de aumentar, né, a viscosidade das formas de cosmético, influenciando tanto na aparência como na sua funcionalidade e na questão sensorial. Então, a gente compra um gel de cabelo, ele é cheio de espessantes. Por quê? Porque ele é bem denso, né? Ele é bem gelatinoso. Então, é justamente esse produto aí, esse ingrediente que faz essa função. E aí, nós temos o espessante na fase oleosa, né? Agente de consistência. Eles são insolúveis na água e totalmente insolúveis em óleo. E nós temos o espessante na fase aquosa, né? Que são insolúveis em óleo e totalmente solúveis em águas. E aí nós temos alguns da família desses espessantes, que são goma de xantana, bertanota de argila, amidos naturais, o carbômero, os elétrons como cloreto de sódio e etc. Certo? Estimular aí sempre questões de banho, de espuma, sempre estão presentes. Os conservantes. Os conservantes, eles são substâncias químicas que inibem o crescimento dos micro-organismos, né? E aí, por isso que eles são muito encontrados nos produtos de cosméticos. Por quê? Porque as pessoas querem que o produto ele dure bastante, e para ele durar, ele precisa vir com uma grande quantidade de conservantes, não é isso? E aí nós temos aí o produto que entra em contato tanto com o ambiente como o corpo humano, por isso que muitos dos fabricantes gostam de utilizar bastante aí conservantes. Hoje em dia, está muito em alta os produtos naturais, então estão cada vez mais diminuindo aí o uso de conservantes. Porém, a vida útil do produto também é diminuída, né? É ruim por essa parte, mas é boa pela questão de ter mais facilidade de não desenvolver alguma reação adversa na sua pele. E aí os fatores que influenciam no crescimento microbiano são a atividade com água, né, e a questão do pH. Se o seu pH do produto ele não estiver adequado, ele provavelmente vai favorecer aí o aumento de crescimento microbiano, né, bacteriano. E aí nós temos a questão de algumas bactérias que são aeróbicas e anaeróbicas, que utilizam oxigênio ou não, né, e algumas que atuam no substrato para o micro-organismo. Então, atinge a matéria-prima e aí danifica todo um produto. Nós temos alguns conservantes que são permitidos pela Anvisa, ácido benzoico, ácido sórbico, iodato de sódio, são alguns tipos de conservante que é liberado pela Anvisa, certo? Então, tem alguns que não são, como, por exemplo, o formol. Ela tem a quantidade certa que pode ser fabricado, que pode conter em um produto, certo? Nós temos aí os antioxidantes, né, que a oxidação, ela é um processo que leva na decomposição ou perda da função do cosmético, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do antioxidante. A gente sabe que o nosso organismo, ele pode liberar alguns radicais livres, que são substâncias que não é boa para o nosso organismo, principalmente para a nossa pele, né? E esses radicais livres podem ser liberados pela questão da radiação solar, pela poluição, pelo estresse, pela má alimentação. E aí os radicais livres, eles entram na sua célula e a intenção deles é o quê? Prejudicar essa célula, destruir. Certo? Então, a função do radical livre é isso, destruição. E aí, como é que funciona a questão do antioxidante? Quando a gente começa a utilizar um produto que ele é rico em antioxidante, aqui é a célula antioxidante e aqui é a célula normal. Então, a célula antioxidante, ela vai doar um elétron, certo? Porque não tem o radical livre, não é um elétron desse sozinho, que está lá só sem estar emparelhado, né, com alguém. Então, o antioxidante, ele doa um elétron para o radical livre não ficar só, e aí ele ficar cada um com seu pazinho e não vir quebrar, né, destruir essa célula. Aí nós temos aqui, ó, os radicais livres podem matar as células saudáveis, radicais livres, como eu falei, poluição e etc. E aqui nós temos o antioxidante, ele serve para equilibrar, né, roubar um elétron de uma célula, antioxidantes, e doa um elétron para o radical livre, neutralizando, né, toda aquela situação.
E aí nós temos os antioxidantes, que pode ser usado de dois modos na formulação dos produtos, né? O antioxidante como estabilizante, que estabiliza aquele produto, para que não venha ter nenhum tipo de problema na perda, né? E nós temos o antioxidante como princípio ativo, que são exemplos aí de vitamina C, E, minerais e alguns extratos. O pH, ele precisa estar totalmente equilibrado para que também esse produto ele não venha a ser perdido. Então, a quantidade tem que ser muito bem aplicada ali, né, no momento que está fazendo a fabricação. São utilizados para equilibrar o pH, né, e temos vários exemplos aí de produtos de pH, né? Substâncias que são proibidas, são mais de 1.376 tipos de substâncias que é proibida pela Anvisa, porque tem propriedades cancerígenas, mutânticas e tóxicas, né? Então, por isso que são proibidas. E aí, existem algumas que são restritas, né? Não é totalmente proibida, mas tem uma restrição aí de uso, que é o formol, o enxofre, o fluoreto de sódio e etc. O formol, o limite máximo é de 0,2% liberado aí para a fabricação, certo? Gente, a marca do nosso próximo conteúdo online, a gente vai falar sobre formulação. Então, já vão dando aquela lida aí no material de vocês, para o nosso próximo encontro vocês estarem afiadíssimos, certo? Posso contar com vocês, né, nessa leitura prévia aí, para quando a gente começar o próximo conteúdo, vocês já estão, já estou entendendo de tudo, não é isso? Gente, fiquem atentos no grupos do WhatsApp de vocês. As meninas do CRA estão mandando todas as informações que vocês precisam saber. As atividades, os vídeos, tudo direitinho lá. Estarei disponível no horário da aula de vocês, certo? No grupo ou no privado, para quem tem vergonha de falar no grupo. E aí, conto com vocês para vocês continuarem aí estudando e dando continuidade ao nosso material, ok? Um super beijo no coração. Tchau, tchau. E até a próxima.